Bom, hoje nós vamos conversar sobre a terceira parte da fisiologia renal, que adentra na concentração e diluição da urina, bem como a regulação da osmolaridade e da concentração de sódio no nosso líquido extracelular. Em aulas anteriores, nós conversamos sobre 3 processos básicos que acontecem no nosso sistema renal, que é a filtração nos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, e aí esse filtrado é direcionado através dos túbulos que compõem o nosso néfron, e nesses túbulos, esse filtrado ele passa ainda pelo processo de reabsorção e pelo processo de secreção. Reabsorção, o nosso filtrado, soluto, volume de água e íons, eles são reabsorvidos de volta para os capilares peritubulares, enquanto a secreção acontece a partir dos capilares peritubulares em direção ao lúmen do nosso néfron. E hoje, quando a gente fala de regulação da diluição e da concentração da urina, bem como aí da osmolaridade e da concentração de sódio, nós estaremos relacionando aí as substâncias que compõem o nosso líquido extracelular. E aí, a depender da composição desse líquido, nós teremos uma urina mais diluída ou uma urina mais concentrada. Lembrando que o nosso corpo, ele tende sempre a manter a homeostasia. Então, a gente tem uma concentração constante de eletrólitos e solutos que, quando dividido pelo volume extracelular, nos dá a nossa osmolaridade, que é por volta de 300. Então, o nosso corpo, ele tende a manter aqui estável essa osmolaridade, tá? E aí, para tanto, o nosso corpo precisa correlacionar essa concentração de cloreto de sódio através da osmolaridade do líquido extracelular e regulando também aí essa quantidade de água extracelular. Então, nós temos aí características importantes para a manutenção dessa osmolaridade, que é a quantidade de soluto no nosso corpo, a quantidade de íons, né, principalmente o cloreto de sódio, relacionado com a quantidade de água que tem no nosso corpo para dar a nossa osmolaridade, que é vigiada, que é identificada o tempo inteiro através dos nossos osmorreceptores, que identificam quando essa osmolaridade aumenta e quando essa osmolaridade diminui. E já já nós iremos conversar quais situações que o nosso corpo ele terá em uma redução ou um aumento da osmolaridade, que será detectada pelos osmorreceptores, enviando o central para o nosso sistema nervoso, e a partir daí será enviada uma resposta para alterar a concentração da reabsorção e secreção que acontece lá nos nossos rins. E nós teremos também o nosso corpo, ele controla tudo o que é ingerido e o que vai ser excretado ao final. E uma desses controles acontece através do controle da ingestão de líquido, que é regulado por determinantes da sede. Além disso, essa excreção renal de água também vai ser controlada por alguns fatores, desde a filtração glomerular até a reabsorção tubular. E um deles viemos conversando aí em outras aulas, que é o hormônio ADH, né? O hormônio antidiurético, que irá regular essa reabsorção a partir do que foi filtrado lá na nossa cápsula de Bowman. O nosso corpo ele pode regular essa osmolaridade fazendo, a partir, por exemplo, vamos pensar em algumas situações que tem uma eliminação de excesso de água, né? Vamos pensar uma pressão arterial elevada, ou quando a gente faz uma ingestão exacerbada de água, o que vai acontecer, né, no nosso sistema renal? A gente vai ter uma excreção de uma urina mais diluída pelo esse excesso de água que foi ingerido. E aí, o nosso corpo ele precisa eliminar essa água. Lembrem-se que a quantidade do volume extracelular de água, ele é o tempo inteiro garantido para que fique numa mesma concentração. Ou em situações que a gente precise conservar água no corpo. Vamos pensar em uma situação que a gente não tenha água acessível. Em situações de hemorragia, uma diarreia, extensiva, extenuante, então a gente vai ter o quê? Um aumento aí dessa perda desse volume extracelular de água. O que o nosso corpo vai fazer? Ele vai reduzir
a concentração de água que será eliminada pelo nosso rim. E aí, o resultado disso será uma excreção de urina aí que será mais concentrada, porque a gente vai ter uma redução do volume de água que estará sendo excretado através do aumento da reabsorção dessa água, tá? E isso acontece aqui, né? Essa regulação dos rins, se teremos a excreção de uma urina diluída ou de uma urina concentrada, essa regulação acontece através de feedbacks que irão concentrar, que irão regular a concentração de sódio no líquido extracelular e a osmolalidade também. E outra forma de controle, além do que acontece intrinsecamente no nosso sistema renal, será o estímulo da sede ou do apetite por sal, porque vai controlar também esse volume da osmolalidade e a concentração de sódio no líquido extracelular. Lembrando que uma urina, ela pode ser diluída. Uma urina diluída quer dizer o quê? Eu tenho um volume maior de água comparado à concentração de íons e solutos presente naquela urina. Então, quando eu falo assim, é relativo, porque essa excreção de uma urina diluída, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar reabsorvendo uma quantidade de eletrólitos de uma forma igual e parando de reabsorver água, ou diminuindo essa reabsorção de água lá nos túbulos distais do meu néfron. E isso vai fazer com que, né, relativamente, eu tenha aí uma urina diluída. Já para uma urina concentrada, acontece o inverso. Eu tenho que ter uma reabsorção maior de água em detrimento da reabsorção de soluto. Eu posso acontecer também outros dois processos. Para eu ter uma urina diluída, eu posso estar reabsorvendo uma quantidade de água da mesma maneira, igual, e eu posso aumentar aí a reabsorção do meu soluto. Embora essa situação é um pouquinho mais difícil de acontecer, porque a gente sabe que a reabsorção de sódio nos nossos túbulos do néfron, ele leva também consigo uma reabsorção maior de água. E aqui a gente tem uma excreção de uma urina concentrada, podendo acontecer o quê? Uma reabsorção igual do nosso líquido, da nossa água, e diminuindo aqui a reabsorção dos nossos eletrólitos, e da mesma maneira eu terei uma urina também concentrada. Os rins, eles excretam aí o excesso de água pela produção de uma urina diluída. Então, toda vez que a gente tiver excesso de água no nosso corpo, o resultado da nossa urina vai ser uma urina diluída. Como é que os rins fazem isso, né? Os rins, eles conseguem variar as proporções aí de soluto e água na urina através do processo de reabsorção, aumentando ou diminuindo aí essa reabsorção. O resultado que sairá na urina será uma urina ali mais diluída ou mais concentrada. Além disso, o excesso de água no corpo, né, vai levar ali a uma queda da osmolalidade corporal. E aí, o nosso rim vai excretar uma urina com osmolalidade reduzida. Em contrapartida, se eu tenho um déficit de água no corpo e essa osmolalidade do líquido, obviamente, vai se elevar, a excreção da urina, ela será mais concentrada. Pensem aqui comigo, tá? Eu falei para vocês que, né, o cloreto, vamos pensar no cloreto de sódio lá. O cloreto de sódio, a concentração desses dois íons do cloreto, do cloro e do sódio, né? O cloreto de sódio, a concentração dele, dividido pela quantidade de água, vai dar a minha osmolaridade. Então, se eu tenho uma quantidade de água elevada, vamos pensar que vocês acordam de manhã e bebe lá 1,5 litro de água. Então, o que eu estou fazendo com a minha osmolaridade? Agora, eu tenho a mesma concentração de soluto sendo dividida por uma quantidade maior de água. Obviamente, eu estou fazendo o que com a minha osmolaridade? Eu estou diminuindo a minha osmolaridade. Os meus osmorreceptores já sinalizam isso para o meu sistema nervoso. Opa! Luciana ingeriu uma quantidade maior de água, diminuiu aqui essa osmolaridade. Essa osmolaridade reduzida vai fazer com que os meus rins façam o quê? Que eles precisem excretar uma quantidade maior de água. E como é que os rins fazem isso? Eu tenho uma carga de filtração, só que agora o que foi filtrado
ele terá que ser menos absorvido, né? Para que essa osmolaridade ela volte para condições normais. E aí eu vou ter uma menor reabsorção de água, mas o soluto continua lá, ó, sendo reabsorvido de maneira igual nos meus néfrons, mas a água deixou de ser, né? Agora a água deixou de ser reabsorvida. Comparativamente, relativamente, eu vou ter uma urina menor, né? Com menor osmolaridade. Então, uma urina mais diluída. Em contrapartida, vamos pensar que vocês passaram o dia todo aí trabalhando, estudando e esqueceram de beber água durante o dia. O corpo tende a fazer o quê? Desidratar, porque nós perdemos água, né? Pela urina, perdemos água no sistema digestório, sistema respiratório, pela pele, né? E aí o nosso corpo ele foi reduzindo aí essa quantidade de água. Comparativamente também, se eu reduzo o meu volume de água e eu mantenho o soluto, quando eu divido esse soluto por uma quantidade menor de água, o que eu faço com a minha osmolaridade? Eu elevo essa osmolaridade. Mais uma vez, a elevação da osmolaridade vai sinalizar diretamente para o meu sistema nervoso. Opa, a osmolaridade está aumentada, não pode acontecer isso aqui. E essa osmolaridade aumentada vai também sinalizar para o sistema nervoso, né? O sistema nervoso vai sinalizar para o rim, que vai fazer com que aconteça o quê? Opa, tem uma osmolaridade aumentada aqui, eu preciso diluir essa osmolaridade, diminuir essa osmolaridade, fazendo o quê? Com que reabsorva mais água. Eu preciso manter essa pouca água que já tem, né, no meu corpo pouco, e eu preciso reabsorver tudo que for filtrado lá. E aí, em resposta, eu vou ter uma urina, o quê? Uma urina mais concentrada, porque eu vou reduzir a quantidade de água nessa urina e vou manter lá o soluto. Então, comparativamente, eu vou ter aqui uma urina mais concentrada com essa osmolaridade. Tudo bem? Então, né, a gente deu um exemplo aqui do que acontece com o excesso e com o déficit de água no nosso corpo e como o nosso sistema renal vai responder relacionado à excreção dessa urina mais concentrada ou menos concentrada. A gente vai detalhar nos slides posteriores qual é o mecanismo exato, onde é que vai acontecer essa reabsorção lá nos nossos túbulos do nosso néfron. Opa! E aí os rins, né, podem secretar grande volume de água diluído ou pequeno volume de urina concentrada, sem grandes alterações na excreção de soluto como sódio, potássio, cloreto, que a gente já tinha falado, né? Lembrem-se que na aula passada, quando conversamos sobre reabsorção e secreção, nós conversamos que existem segmentos do nosso néfron que são mais especializados em absorver a água e outros são mais especializados em reabsorver soluto e os íons. Então, e além disso, está sob a influência de alguns hormônios, esses túbulos que podem aumentar a reabsorção de água ou aumentar a reabsorção de água e soluto, como é o caso, respectivamente, do nosso hormônio ODH e também lá da nossa aldosterona. Então, esses rins, eles podem variar aí essa excreção em relação à grande quantidade e volume de urina diluída, fazendo com que eu tenha uma menor reabsorção de água, ou um pequeno volume de água aqui concentrada. Mais uma vez, a gente está apenas relacionando com a água aqui, tá? Mais uma vez, fazendo o quê? Aumentando a reabsorção de água nesses túbulos aí do néfron. Daqui a pouco, tá? Mais para frente a gente vai falar também como é que funciona em relação a aumento ou diminuição da reabsorção do sódio. Por enquanto, estamos apenas relacionando aqui a esse volume de água que vai ser reabsorvido nos nossos néfrons, que está relacionado também diretamente com o nosso hormônio ADH. Olha aí ele chegando. Nós temos aqui, ó, o hormônio antidiurético vai controlar a concentração da urina, né? O antidiurético também é conhecido como a vasopressina. E aí a gente vai ter, vamos lá, vamos pensar aqui. A gente vai detalhar esse mecanismo aqui, tá? Mas só trazendo para vocês o que acontece lá. Elevou a osmolaridade. Elevou a osmolaridade quer dizer o quê? Baixo líquido ali, né? E aí, o que vai acontecer? Baixo líquido no nosso meio extracelular. Opa, osmorreceptores avisam a hipófise vai fazer o quê? Secreta mais ADH.
Qual que é a especialidade do ADH? Aumentar a reabsorção de água através do aumento da permeabilidade dos túbulos distais e tubos e ductos coletores de água. Eu aumentei a reabsorção de água, obviamente eu vou reduzir o volume aí urinário. E aí eu consigo ter uma urina ali mais concentrada sem alterar especificamente a concentração do soluto. E aí, se eu tenho excesso de água no corpo, obviamente, eu diminuo a osmolaridade no líquido e aí a secreção do ADH, ela precisa ser diminuída. Então, ó, a osmolaridade, ela vai se relacionar diretamente com o aumento ou diminuição da produção do hormônio antidiurético e esse aumento ou diminuição do hormônio antidiurético vai estar relacionado com eu ter uma excreção de uma urina mais concentrada ou de uma urina menos concentrada, a depender da osmolaridade lá do meu corpo. E aí, ó, vamos pensar aqui, tá? O Guyton traz para a gente, lembrando que esse conteúdo é baseado no capítulo capítulo 28, a partir da edição 13 aí do Guyton. E as figuras são do Guyton e algumas figuras vocês sabem que eu sempre costumo utilizar também da Silvertor, que algumas ilustrações da Silvertor estão mais didáticas do que o Guyton, ou até não existem as ilustrações lá no Guyton e eu acabo utilizando as da Silvertor. Então, vamos ver aqui nesse gráfico, né? O que está acontecendo aqui? Nós temos aqui o tempo por minuto e aqui nós temos a excreção da urina, né? Do soluto da urina aqui. Nós temos a taxa do fluxo urinário e nós temos aqui a osmolaridade no nosso corpo. Aqui, em condições normais, nesse gráfico inicial, antes dessa setinha aqui pontilhada, né, dessa linha pontilhada, nós temos aqui uma quantidade normal de ingestão de água em relação a esse indivíduo. E aí, se eu tenho uma ingestão adequada ao longo do dia, obviamente, o que vai acontecer? Vai manter aqui, né, excreção de soluto adequada, taxa de urina adequada, diurese adequada e também a osmolaridade ela vai se manter estável. Mas vamos pensar que esse indivíduo lá, né, um de vocês, aí a gente vai fazer um experimento e o que vai acontecer? A gente pede para que o indivíduo aqui, ele beba 1 litro de água direto, tá? Bebeu agora aqui 1 litro de água de uma vez só. À medida que esse 1 litro de água, ele é colocado, né, no nosso corpo, no meio interno lá do nosso corpo, o que vai acontecer? Né? Essa água vai ser absorvida, obviamente, quando chegar lá no nosso sistema digestório, e à medida que essa água for absorvida, o que vai acontecer com a osmolaridade? Opa, a Luciana falou que a osmolaridade vai ser a concentração do soluto em íons dividido pelo volume de água. Se o volume de água está aumentando, a osmolaridade, obviamente, vai diminuir. E aqui, ó, a gente consegue enxergar esse início aqui dessa diminuição da osmolaridade. Opa, diminuiu a osmolaridade, vai sinalizar para o meu sistema nervoso. E o meu sistema nervoso vai responder para que essa osmolaridade ela volte para a condição dela normal. E o que acontece aqui, né? A gente teve aqui a redução dessa osmolaridade. E aí, o que a gente vai ver aqui com o que acontece aqui, tanto no fluxo urinário, quanto na excreção do soluto, bem como na osmolaridade urinária. Olha o que acontece, tá? À medida que essa osmolaridade no nosso corpo, no nosso meio lá extracelular, ela é diminuída, ao mesmo tempo, essa osmolaridade urinária, ela também vai ser diminuída, né? A gente vai ter a excreção de um volume aqui, ó, urinário maior, e esse volume urinário maior será com uma urina diluída. Olhem aqui embaixo, ó, a excreção do soluto, ela meio que, ó, quase não varia, mesmo com essa ingestão exacerbada de água aqui inicial, esse soluto aqui, ó, a excreção dele continua praticamente estável. O que modifica aqui? Modifica o fluxo urinário aqui, ó. Os ml por litro, ele aumenta consideravelmente e faz com que essa osmolaridade urinária, ela caia. Por quê? Agora eu tenho lá nos meus néfrons, né, fazendo o quê?
continua reabsorvendo o soluto da mesma maneira, mas agora ele vai diminuir a reabsorção de água, fazendo com que eu tenha a excreção de uma urina com uma maior concentração do volume de água relativamente em relação à quantidade de soluto, fazendo com que eu tenha uma diminuição aqui da osmolalidade, tá? Quando eu tenho aqui, ó, aumento do fluxo de urina, e aí eu tenho a excreção dessa urina aqui com uma menor, mais diluída, né, com uma menor osmolalidade, quando o meu corpo ele se estabiliza aqui, ó, a osmolalidade volta ao normal, a osmolalidade da urina ela também tende a normalizar, o fluxo também aqui dessa taxa urinária ela também tende a normalizar. Então, a gente tem aqui um mecanismo para uma excreção da urina diluída a partir da ingestão aumentada desse volume de água. E aí, ó, o que acontece aqui, né? O Guyton traz para nós. O rim, quando a gente aumenta a ingestão de água, o que o rim faz? Ele vai manter a reabsorção de soluto e vai deixar de reabsorver maior parte da água do líquido tubular, nas partes distais lá do néfron, distal, final e ductos coletores. Olha que interessante aqui, tá? Lembrem-se que quando a gente tem o filtrado, no túbulo proximal, a gente consegue reabsorver cerca de 65% de água e soluto já no túbulo proximal. E aí, essa taxa, como eu falei para vocês na aula anterior, ela é constante. Então, o que for filtrado ali, 65% é reabsorvido. Resta o restante dos segmentos do néfron com essa sensibilidade para reabsorver mais água ou soluto. E aí, cabe aqui esses túbulos, tá? O segmento aqui do túbulo distal final e os ductos coletores sendo responsáveis para dizer, opa, vamos reabsorver aqui mais água, não. Vamos manter lá a osmolaridade, reduzir essa osmolaridade, né? Aumentar essa osmolaridade que está muito baixa. Então, cabe aqui a esses segmentos finais a fazer o ajuste fino do que será reabsorvido em relação à água. E aqui, ó, a gente tem, né, ainda falando sobre os mecanismos renais para a excreção dessa urina diluída, a gente tem que a diluição da urina, essa urina diluída está relacionada, né, com aqui. Se a gente tem a reabsorção de soluto em escala maior que a da água em certos segmentos do túbulo distal, aí a gente vai ter o quê? Se a gente tem uma reabsorção maior desse soluto, o que vai acontecer com a nossa urina, né? Ela vai se apresentar também de uma forma diluída. Imaginem que agora eu tenho a mesma quantidade de água sendo reabsorvida e eu aumento a reabsorção de soluto. Obviamente, tá? Numa escala maior, nos segmentos aqui relacionados a segmentos onde eu tenha. Vamos aqui voltar. Ó. Filtrado, né? Túbulo proximal, alça de Henle, descendente, ascendente, túbulo distal, do túbulo coletor. Então, a gente sabe que aqui, ó, no túbulo proximal, a gente reabsorve tanto soluto quanto água em uma proporção de 65% do que foi filtrado. À medida que esse filtrado ele caminha pela alça de Henle, a parte descendente da alça de Henle, aqui eu tenho uma possibilidade de reabsorção maior de água. Então, nesse trajeto aqui do nosso néfron, o que é mais reabsorvido é água. Já na parte ascendente, tanto o fino quanto, né, o segmento grosso aqui, mais largo, mais espesso, da alça de Henle, o que acontece? Esse segmento aqui, ele é praticamente impermeável à água, mas ele reabsorve soluto, né, o cloreto de sódio, de forma normal, continua reabsorvendo. E aqui, no ducto distal e túbulo coletor, o que acontece? Ele também reabsorve tranquilamente cloreto de sódio, mas aqui a gente tem... pode acontecer a reabsorção de água dependendo da presença do ADH, né, do hormônio antidiurético. Então, de forma normal, a reabsorção de água acontece mais na parte proximal
e na alça descendente aqui de Henle, né? A parte descendente. Então, para eu ter uma urina diluída, acontece o quê? Eu vou ter que reabsorver menos nessa região aqui. Lembre-se que essa taxa aqui de reabsorção é fixa. Eu vou ter que reabsorver menos aqui para que essa urina ela chegue aqui no seu destino final de forma diluída. Outra forma é eu reabsorver, né, a água aqui normal, mas aqui nesse túbulo, né, nesses segmentos aqui, eu tenho uma reabsorção elevada da quantidade de sódio e cloreto. E aí, isso vai fazer com que também eu tenha uma urina diluída. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Quem aí por acaso estiver assistindo o vídeo e não for meu aluno, pode deixar a perguntinha embaixo, que à medida que eu for vendo aí as perguntas, as dúvidas de vocês, eu vou lá e respondo. E aí, a gente tem ainda falando sobre esse mecanismo aqui, esses mecanismos renais que acontecem para a excreção da urina diluída. Então, a gente já viu aqui 2 mecanismos que acontecem para que o nosso rim, funcionalmente, ele excrete uma urina diluída, que é reabsorver menos água ou reabsorver mais soluto. Então, essas são as 2 formas que os nossos rins encontram para ter uma urina diluída. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre os mecanismos, né, que acontece lá realmente no néfron. E aqui, ó, esse túbulo do líquido proximal, como eu falei para vocês, inicialmente esse túbulo, né, o líquido que está aqui, ele é isosmótico, ou seja, tem, né, uma osmolaridade bem parecida com os nossos capilares sanguíneos. E aí esse filtrado, à medida que ele flui pelo túbulo proximal, soluto e água vai ser o quê? Reabsorvido. Ó, a gente tem aqui uma osmolaridade bem semelhante, né, do nosso líquido aqui extracelular intersticial dos rins, comparativamente com esse filtrado que acabou de ser filtrado, e aí como a água e o cloreto de sódio está sendo reabsorvido numa proporção semelhante, acaba tendo aqui esse líquido nessa região aqui, ele é considerado isoosmótico. E aí são reabsorvidos em proporções equivalentes. Quando chega aqui, ó, no ramo descendente, a água é reabsorvida por osmose, numa forma maior, tá? Numa quantidade maior. A gente já vai falar o que esse meio intersticial aqui, ó, se vocês notarem, né, a gente tem 300 de osmolaridade, aqui tem 400, 600, e obviamente essa osmolaridade do meio intersticial vai interferir, vai influenciar na capacidade de reabsorção da nossa água. Lembrem-se que a água lá no nosso sistema renal, ela é reabsorvida por osmose. Quando eu falo que, né, um elemento ele é reabsorvido, ele consegue se transportar entre a célula por osmose, quer dizer que ele vai de um ambiente menos concentrado em soluto para um ambiente mais concentrado em soluto. E aí explica, se eu tenho aqui, né, uma osmolaridade de 300, é que eu tenho uma quantidade relativamente menor de soluto comparado a uma osmolaridade de 400 e 600. Então, obviamente, a água vai querer sair desse túbulo, né, e voltar aqui para o meio intersticial. Por isso que eu tenho aqui nessa alça descendente uma quantidade maior de reabsorção de água por osmose tranquilamente, tá? Daí a gente vai conversar o que acontece aqui também. E aí, né, esse líquido aqui, tubular, ele vai ser diluído, porque eu vou estar perdendo aqui, né, aqui, ele vai ser diluído, porque à medida que eu perco água na ascendente, o que vai acontecer? Vai ser reabsorvindo uma quantidade maior de soluto. E se eu tenho uma quantidade maior de soluto sendo reabsorvido desse meio interno aqui, o que vai acontecer relativamente? Se eu tenho menos soluto, né? Pois o soluto está sendo reabsorvido e a quantidade de água, ela se mantém num volume constante, porque a água não está sendo mais reabsorvida nessa alça ascendente, aqui nesse segmento ascendente, obviamente a minha osmolaridade, ela vai diminuir, tendo aqui, né, essa urina sendo diluída nessa região. Aqui, ó, no ramo ascendente da alça, eu tenho uma ávida reabsorção de sódio, potássio e cloreto. Então, os íons, eles são reabsorvidos de forma exacerbada. E aí, a água, ela nesse segmento aqui, ela é impermeável, mesmo na presença do ADH. O ADH, ele vai funcionalmente trabalhar mais nesses 2 segmentos aqui do nosso néfron.
E aí aqui eu tenho, né, uma urina já chegando aqui, um filtrado por volta de 100, né, o líquido aqui diluído nos túbulos distais e coletores na ausência de ADH. O que que vai acontecer aqui? Né, aqui eu ainda tenho, ó, nesse ducto aqui, nesse túbulo coletor, eu ainda tenho reabsorção de soluto que continua aqui. Então, essa reabsorção adicional do cloreto, na ausência do ADH, vai fazer com que saia uma excreção, né? Tem uma excreção de urina diluída, tá? E essa reabsorção faz com que o líquido fique mais diluído. Vamos aqui fazer aquele resuminho. Nosso corpo tá lá, né? O que vai acontecer aqui? Vamos pensar que naquela situação hipotética que o Guyton já traz no gráfico inicial lá da nossa aula. Então, uma pessoa fez uma ingestão lá, né, maior de água. Pegou lá 1 litro de água, bebeu. 1 litro de água bebeu, vai ser filtrado aqui nos capilares glomerulares e vai ser reabsorvida a taxa de 65% de água e do nosso cloreto de sódio, potássio será reabsorvido aqui. E aí, com essa reabsorção constante de líquidos e íons, o nosso filtrado, ele continua isoosmótico, né? Bem parecido aqui com o interstício. Então, 300. Vai passar agora pelo túbulo, né? Pela parte descendente da alça de Henle. Esse segmento é especializado em reabsorver água. Reabsorvendo água, obviamente, essa osmolaridade aqui, ela vai diminuir, porque a água vai de um ambiente, né, menos concentrado para um ambiente mais concentrado em soluto. Essa água sendo diminuída agora no nosso túbulo, o que que vai acontecer? Agora eu vou ter um túbulo, eu vou ter um filtrado no túbulo que vai aumentar a sua osmolaridade. E aí a água vai deixar de ir para o meio de ser reabsorvida. Só que nesse segmento aqui ascendente, nós temos um segmento que é especializado em reabsorver sódio e cloreto e potássio. Ou seja, a reabsorção desses íons vai fazer com que o volume desses íons, né, a concentração desses íons, fique menor no filtrado, diminuindo dessa forma a osmolaridade. Só que aqui, essa água, ela não consegue mais ir para um ambiente mais concentrado, porque esse ducto aqui, ele é especializado em ser impermeável à água, mesmo na presença do antidiurético. E aí, esse filtrado, ele continua caminhando aqui no túbulo do néfron. E aí vai acontecer o quê? Nessa parte final, ainda eu posso ter uma reabsorção de cloreto de sódio, diminuindo ainda mais a concentração desse soluto, né, desses íons, aqui no ambiente do filtrado, fazendo com que eu tenha uma urina bastante diluída sendo excretada, tá? Então, o que que acontece para eu ter uma urina diluída? Eu posso ter uma manutenção da reabsorção dos solutos, mas aí eu diminua a reabsorção dessa água e aí eu faço com que saia uma urina diluída. Outra forma é eu ter, né, manter aqui a reabsorção de água, mas aumentar na parte final a reabsorção de íons, fazendo com que eu também tenha uma urina diluída. Mas, como a gente conversou inicialmente, não é só urina diluída que os nossos rins eles são capazes de produzir, de excretar. Também pode ser excretada uma urina concentrada. E para que tenha excreção de urina concentrada, basicamente eu preciso de um alto nível de ADH, porque uma urina concentrada ela é reduzida em volume. Então, eu aumento a permeabilidade dos túbulos lá finais, fazendo com que eu reabsorva mais água. Consideravelmente, eu vou ter uma quantidade menor do volume de água relacionado ao soluto, né, aos íons, e aí eu tenha um aumento dessa osmolaridade, eu tenho uma urina concentrada. E aí, né, essa alta osmolaridade aqui do líquido intersticial, como eu falei para vocês, vai fazer com que eu tenha aí uma reabsorção de água em altos níveis de ADH. Aqui, ó. Eu tinha falado para vocês que essa osmolaridade aqui desse meio externo aqui, né, do nosso interstício, dos nossos
do interstício renal, ela vai estar relativamente influenciando na reabsorção de água. E aí a gente volta lá para aquela primeira aula, onde falamos sobre a anatomia funcional dos nossos rins. Que eu disse para vocês que tem dois aspectos importantes que estariam relacionados diretamente na funcionalidade dos nossos rins. Um era os néfrons medulares, onde eles tinham essa alça de Henle maior que iria até na região medular dos nossos néfrons. Outra coisa importante eram os vasos retos, que iriam influenciar também nessa condição funcional de uma excreção de uma urina mais concentrada ou diluída. Eu sempre esqueço que eu coloco depois. Olha aqui, né? Como eu falei para vocês, ó, aqui, ó. Essa alça de Henle aqui maior, tá? E a presença aqui desses vasos retos, né? Vasa recta, eles estarão diretamente relacionados com esse mecanismo de controle da capacidade de reabsorção de água a partir da liberação dos hormônios, do hormônio, na verdade, ADH. Porque aqui, ó, essa concentração da osmolalidade intersticial ao redor dos néfrons medulares associado ao vasa recta vai estar diretamente relacionado com a capacidade de aumentar a reabsorção de volume do líquido a partir dos nossos néfrons. E aí, né, ó, aqui, ó, da disposição anatômica, como eu falei para vocês, e aí desses capilares peritubulares, que é o mecanismo multiplicador de corrente. Então, vamos aqui, né, falar um pouquinho desse transporte aí que vai acontecer a partir desses vasos, desse mecanismo multiplicador contra a corrente, que estará relacionado com essa parte funcional e anatômica dos nossos rins e dos capilares peritubulares, que estão conectados aí a esse vasa recta. Então, vamos lá. O que a gente sabe que acontece nos nossos néfrons, né? A gente tem o transporte ativo dos íons sódio, cloreto e potássio no ramo ascendente aqui da alça de Henle, que foi o que a gente já conversou na aula passada. Esse transporte ativo, né, dos íons a partir dos ductos coletores vai fazer o quê, né? Com que também outra situação a gente tem aqui, né? Deixando o líquido filtrado mais concentrado. Essa difusão facilitada também de grande quantidade de ureia dos ductos coletores medulares internos. Então, essa ureia ela tem um transportador, tem transportadores específicos por reabsorver aqui essa ureia do túbulo do néfron. Essa difusão é apenas de pequena quantidade também de água a partir desse néfron. Então, vamos ver o que acontece aqui, tá? Ó. Nós temos aqui túbulo proximal, alça descendente, alça ascendente, túbulo distal, ducto coletor aqui do nosso néfron. Então, aqui, ó, o ramo descendente dessa alça de Henle, ela é permeável à água. E a osmolalidade no líquido, ela tende a ficar o quê? A ficar igual à medula renal. Porque essa água, ela está sendo reabsorvida aqui, ó. Se a água está sendo reabsorvida, eu aumento aqui a osmolalidade. Nessa parte aqui ascendente, eu tenho aqui, ó, o transporte de sódio sendo reabsorvido ativamente. E isso vai fazer com que eu tenha uma redução na minha osmolalidade, tá? E aí eu também tenho aqui o cloreto de sódio sendo reabsorvido, mas esses segmentos aqui, eles são impermeáveis à água. É só essa figurinha aqui é da Silvertor, tá? Só para mostrar para vocês aqui a diferença entre as imagens, mas basicamente é a mesma consideração aqui, só mostrando essas características que a gente já conversou em aulas anteriores sobre as características aqui dessa alça de Henle. Aqui eu reabsorvo água, aqui eu reabsorvo ureia, cloreto, cloro, sódio e também potássio.
E aí o Guyton vai trazer qual é esse papel do túbulo distal e dos ductos coletores na excreção de uma urina concentrada. Opa, vamos pensar aqui. Urina concentrada vai ser ou maior quantidade de soluto ou menor quantidade de água. Como estamos falando ainda de volume de água, esses túbulos devem estar relacionados com o volume final de água que vai apresentar lá na excreção da nossa urina. Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade de água reabsorvida no túbulo coletor cortical é dependente da concentração plasmática do ADH. E aí, essa água ser reabsorvida no córtex e não na medula auxilia na conservação da alta osmolaridade do líquido intersticial medular. Lembrem-se que, outra coisa importante, tá? Lembram que, cadê aqui? Deixa eu botar isso aqui. Ó. A gente vai ter água sendo reabsorvida aqui. A gente vai ter água sendo reabsorvida aqui. Lembrem-se que a água é a reabsorvida do néfron, a partir do néfron para o meio intersticial e do meio intersticial ele volta para os capilares peritubulares. Essa água sendo reabsorvida aqui na região cortical, ela vai interferir pouco nesse interstício aqui, né, nessa concentração intersticial da região medular. E a água que for reabsorvida aqui, obviamente, ela vai diretamente influenciar nessa osmolaridade do meio intersticial da região medular. E aí, né, se esse túbulo aqui, ó, o néfron, ele é mais curtinho, né, ele não vai influenciar diretamente nessa osmolaridade lá intersticial da região medular. E aí, né, o Guyton ele acaba sendo um pouquinho redundante. O líquido tubular ele flui ao longo dos ductos coletores e medulares e ocorre a reabsorção hídrica adicional no líquido tubular para a região do interstício aqui, ó. Na presença do ADH, essa região que era impermeável à água, ela passa agora a ser permeável, porque o nosso hormônio antidiurético é responsável por fazer, né, ligação lá com o segundo mensageiro e esse AMP cíclico agora ele vai colocar aqui nessa região as aquaporinas que são responsáveis aqui, né, que são túbulos de onde pode passar água tranquilamente. Essa água agora ela será reabsorvida a partir dessas aquaporinas. E essa água que vai ser, né, reabsorvida aqui, essa água ela vai ser direcionada para o vaso reto, porque se a água ficar aqui nesse meio intersticial, o que ela vai fazer? Ela vai diluir essa osmolaridade. E a osmolaridade aqui nessa região medular, ela precisa ser constante, porque ela influencia diretamente nessa reabsorção. Imagina assim, eu tenho uma redução aqui dessa osmolaridade. Se eu tiver uma redução dessa osmolaridade, a água inicialmente aqui, ela vai deixar de ser reabsorvida, porque a água ela precisa passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Então, se eu reduzo a osmolaridade, eu vou fazer com que essa água aqui ela deixe de ser reabsorvida. Então, essa água que está sendo reabsorvida aqui adicionalmente, ela precisa ir para o túbulo, para o ducto, né, para o vaso aqui, recta, que vai devolver essa água diretamente para o sangue venoso e ela não ficará dispersa aqui nesse líquido intersticial, e aí ela consegue ser, a gente consegue manter essa osmolaridade constante aí na região intersticial, principalmente da região medular, que é fundamental para que aconteça a reabsorção da nossa água através da osmose. E aqui, ó, a ureia contribui para um interstício medular renal hiperosmótico e urina concentrada. Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? E aí o Guyton ainda traz, quando ocorre déficit de água no nosso corpo e a concentração de ADH é alta, ou seja, tem uma reabsorção, grande quantidade de ureia é passivamente reabsorvida dos ductos coletores medulares internos para o interstício. Vamos pensar aqui o que o Guyton quis dizer com toda essa fala aqui, tá? Ó, vamos lá. A gente tem aqui a medula externa, né? Medula interna, que é a região intersticial aqui, tá? Então, vamos lá.
déficit de água no nosso corpo. Opa, déficit de água leva ao quê? Aumento da osmolalidade. Aumento da osmolalidade será sinalizada para o nosso sistema nervoso, que irá responder fazendo com que o meu rim ele reabsorva mais água. Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Nessa situação, né, o nosso rim, o nosso néfron especificamente, ele vai reabsorver mais água, fazendo o quê? Nessa região aqui, né, do ducto coletor e do túbulo distal, né? Nosso túbulo distal vai reabsorver mais água através da ação do hormônio antidiurético. E aí, vamos lá, né? Como é que está essa concentração do filtrado? A gente sabe que a ureia, em algumas, aqui no túbulo proximal, ela vai ser reabsorvida passivamente. E a gente vai ter aqui, ó, a água sendo reabsorvida no túbulo proximal normal, de forma adequada, ok. Então, a concentração relativa da ureia vai estar aqui saindo do túbulo proximal, vai estar por volta aqui de 7, tá? Lembrem-se que a concentração é sempre relacionada com a quantidade do volume de água. E aí reabsorveu a água naturalmente aqui, e aí a concentração da ureia ela vai aumentando. Quando chega aqui, ó, na região, tá, que vai acender essa alça de Henle, começa a aparecer transportadores para a difusão facilitada da ureia, tá? O TA1 e o TA1 aqui na região distal e aqui é o TA2 na região proximal. O que vai acontecer aqui, né? Essa aqui vai ser de volta, essa secreção e aqui vai ser a reabsorção. Então vamos lá. Essa urina, essa ureia tá aqui, ó, de forma concentrada. Se ela tá de forma concentrada, essa ureia ela consegue aqui ser reabsorvida, tudo bem? Por difusão. E aí, essa concentração da ureia, o que vai acontecer? Ela vai permanecer aqui e ela vai começar relativamente a aumentar essa concentração da ureia. Por quê? Né? Vai aumentar essa concentração da ureia. Porque aqui eu tenho a presença do ADH, que vai aumentar a minha reabsorção de água. Então, comparativamente, essa ureia, a concentração, ela vai aumentar. Quando chega aqui, ó, quando ela encontra, tá? O T1, o TA1 e o TA3, essa ureia, ela consegue ser transportada de forma facilitada para a região do interstício. E essa ureia vindo aqui para a região do interstício, o que vai fazer? Né? Ela vai manter ou aumentar essa osmolalidade intersticial. Então, por isso que a ureia, ela vai contribuir para esse meio hiperosmótico da região medular renal, que a gente já viu, né, que à medida que a gente vai para o meio mais profundo da medula renal, a gente tende a aumentar a osmolalidade aqui, ó, né, era 600, aqui na região distal vai ser 1.200. E o que transporte, né, o que faz com que isso aqui seja maior? Duas coisas, né, a gente já viu que o cloreto de sódio e o potássio, eles são responsáveis por aumentar aqui, né, essa concentração relativamente. E aqui também a gente tem uma quantidade grande de ureia sendo transportada, né, sendo reabsorvida aqui através de uma reabsorção facilitada dessa ureia. E aí, isso faz com que a gente tenha lá uma contribuição para hiperosmótico aqui dessa região. E aí, né, se a gente tem uma região hiperosmótica, obviamente, a gente consegue também reabsorver mais água. Se a ureia está aqui nesse meio, né, o que acontece aqui? Se eu tenho um meio aqui mais hiperosmótico, obviamente, eu tenho uma maior reabsorção de água, facilitando a concentração dessa urina. E aí, alguns fatores determinam a quantidade de ureia que será excretada. Uma é a concentração desse metabólito no plasma, obviamente, né? Porque a quantidade filtrada, ela vai estar relacionada com a excretada. Se eu tenho uma filtração menor, comparativamente, eu também tenho uma excreção menor. A filtração glomerular, né? Se eu tenho uma quantidade aqui maior no meu plasma, obviamente, mais será filtrado. Se mais será filtrado, mais será também excretada. Essa reabsorção da ureia tubular, então, aqui, ó, relacionado com
a reabsorção e também a secreção que acontece aqui de forma passiva na alça de Henle dessa ureia aqui, tá? Através do transportador também do UTA2. Então, a gente tem 3 transportadores da ureia, 2 relacionados com a reabsorção para o meio intersticial e um relacionado à secreção a partir do meio intersticial. E o que é engraçado aqui, que aí tem esse mecanismo aqui de um mecanismo como se fosse um círculo dessa ureia, porque, ó, a ureia que ela vai ser reabsorvida aqui para o meio intersticial, o que acontece com ela? Ela tem um transportador aqui de secreção. Então, se eu aumento a concentração aqui da ureia no meio intersticial através da reabsorção dela, agora mais ureia será secretada aqui. Lembrem-se que é uma secreção de difusão facilitada, que está dependendo não só do transportador, mas também da concentração desse soluto aqui. Então, mais será, e aí ele vai cair aqui no túbulo, de novo, né, no túbulo do néfron, vai passar aqui e normalmente vai ser reabsorvido. Então, acaba sendo um circuito aqui dessa ureia, tá? Que vai depender especificamente também desses 4 aqui determinantes: concentração do plasma, filtração glomerular, da reabsorção aqui e também da secreção nessa alça de Henle, e aí a gente vai ter um componente final aqui da excreção dessa ureia. O vaso recto, né, o vaso recto, ele preserva a hiperosmolaridade da medula renal. A gente falou em aulas anteriores em relação a essa anatomia funcional diferente da região medular e a presença desses vasarrectas iriam influenciar diretamente nessa manutenção da hiperosmolaridade da medula renal, que é diferente da osmolaridade lá da nossa região do córtex. Então, vamos aqui, ó. Esse vasarrecta, além dele estar na região medular, ele tem esse formato em U aqui, ó, tá? Lembre-se que esse vasarrecta aqui, ó, tá passando na região medular e a gente tem néfron aqui também, tá? Super relacionado com eles, ó. Deixa eu voltar essa imagem aqui. Aqui, ó. Ó, esse vasarrecta, cadê ele aqui, ó? Ele está intimamente ligado, relacionado com a alça de Henle, né? Com a parte descendente e a parte ascendente. Então, ele vai estar relacionado com a concentração de água e soluto que será reabsorvido na parte descendente e na parte descendente. Então, tem uma correlação aí muito próxima com a alça de Henle e o que acontece. E a gente sabe que a alça de Henle, essa parte aqui descendente, ela é mais especializada em reabsorver água. E a parte aqui, ó, ascendente, ela é mais relacionada em reabsorver soluto. E esse vasarrecto, ó, ele tem correlação com os dois, e é em formato de U. Então, vai ter uma correlação diferente em relação à reabsorção de água e solutos também. Aqui, ó. O que acontece nessa região? Tá, ó, o fluxo sanguíneo medular nesses vasos, ele é extremamente baixo, tá? Só para manter demandas metabólicas e para minimizar a perda de soluto do interstício medular. Eles minimizam a retirada de soluto do meio intersticial medular. Então, vamos lá. A gente tem a quantidade de soluto aqui nesse meio interno, só que olha a osmolaridade desse vasarrecta. A osmolaridade aqui nessa parte descendente, ela vai aumentando, né? Ele vai aumentando aqui. Por que vai aumentando? Porque ao passar aqui pela região hiperosmótica da minha medula, se eu tenho um líquido aqui que tem uma menor concentração, esse soluto ele vai vir em direção aqui ao meu vaso, tá? Fazendo com que eu aumente essa osmolaridade. E aí, nessa situação aqui, na subida, o que acontece? Tá? A gente vai ter aqui uma água sendo reabsorvida aqui nessa região. E o que acontece quando a gente reabsorve água?
a gente tem uma osmolaridade sendo diminuída, né? E aí a gente tem aqui, ó, um aumento da osmolaridade e aqui a diminuição dessa osmolaridade, relacionada com a reabsorção de soluto para dentro do vaso e também uma reabsorção de água lá dentro do nosso, para, né, o nosso vaso. E aí esse sistema aqui em contracorrente, ele mantém essa hiperosmolaridade na região distal, porque embora a gente tenha uma reabsorção aqui de soluto inicial, a gente vai ter uma reabsorção de água aqui na região distal, mantendo aqui essa osmolaridade, tá? E aí, o controle da osmolaridade da concentração de sódio através do sistema de feedback osmorreceptor ADH. Vamos pensar aqui, a gente tem um déficit hídrico. Opa, diminuiu a água, aumenta a osmolaridade. Aumentou a osmolaridade extracelular, acionou os osmorreceptores. O que esses osmorreceptores fazem? Sinalizam para que aconteça secreção de ADH a partir da hipófise posterior. Secretou ADH, ADH faz o quê? Reabsorção de água através do aumento da permeabilidade de água nos ductos distais e ductos coletores. Aumentou reabsorção de água, automaticamente menos água será excretada, fazendo com que eu tenha aí uma osmolaridade voltando para o normal, né, para o que era anteriormente. Então, é isso que a gente chama desses feedback aqui dos osmorreceptores de ADH. E aí, nessa síntese de ADH, eu falei DH, não foi? Da ADH, antidiurético, tá? Núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo, eles são especificamente sinalizados para que aconteça aqui a liberação do ADH pela hipófise posterior, que vai trabalhar aqui na região distal dos nossos néfrons, fazendo com que eu tenha um aumento da reabsorção de água ou uma diminuição, dependendo aí do aumento da produção do ADH ou diminuição da produção de ADH. Outro mecanismo importante é que acontece o aumento da produção do ADH na queda da pressão arterial ou queda do volume sanguíneo. A gente viu lá na aula de circulatório que de pressão arterial, de controle rápido e a longo prazo, curto e longo prazo, o que acontece? Né? Se eu tenho uma diminuição lá da pressão arterial é igual a frequência, ao que é o débito, né, vezes a resistência vascular periférica. E esse débito está relacionado com frequência cardíaca e volume. Ou seja, se eu diminuo o volume sanguíneo, vamos pensar um paciente em hemorragia, um paciente com diarreia, um paciente que passou o dia inteiro lá sem beber água, né, que está em completa desidratação. O que vai acontecer? Eu tenho uma queda desse volume sanguíneo. Esse volume sanguíneo vai estar relacionado com uma diminuição da pressão arterial. Diminuição da pressão arterial sinaliza para os meus barorreceptores, aqui ó, os lindos barorreceptores. Os barorreceptores, eles vão sinalizar, tá, para esses neurônios aqui supraóticos e os paraventriculares que baixou a pressão arterial. Essa baixa da pressão arterial, ela também vai ser, né, responsável aqui por aumentar a liberação do hormônio antidiurético. Porque se eu tenho uma baixa do volume, uma baixa da pressão arterial, eu preciso reabsorver o que for filtrado lá no nosso néfron para que aconteça um equilíbrio aí dessa redução do volume sanguíneo. Nossa, já terminou. Outra coisa que está relacionada, né, aqui nesse circuito aqui, é que além dessa perda desse volume aqui, tem uma coisa bem específica que é essa concentração do sódio, né? Então, uma das formas também, além de aumentar aqui, né, essa reabsorção, a gente tem dois centros importantes no nosso sistema nervoso, que é o centro da sede e o centro por essa necessidade que a gente tem de saciedade de sal. Então, são outras formas de aumentar aí essa osmolaridade do nosso corpo, que é, né, a ingestão de água por parte do indivíduo. Vamos pensar que essa osmolaridade está alta, então, além de tudo isso, o indivíduo ele também pode ter um aumento dessa vontade de
de beber água, né, para aumentar esse volume. E outra coisa também é essa saciedade por sal, né, que esse indivíduo ele pode ter também relacionado a esse aumento aqui dessa pressão arterial. Então, são condições aqui que aumentam. Então, essa osmolaridade, essa produção da urina diluída e concentrada vai estar relacionado com esses fatores que nós discutimos. Então, vamos lá. Vamos aqui respirar no final, né, dar aquela respirada para entender aqui um resumo do que foi discutido durante aí, ao longo desses tópicos da aula. Então, vamos lá. A gente pode ter a excreção final do nosso rim, uma urina concentrada ou uma urina diluída. Essa urina, ela sairá lá concentrada, né, a partir de dois determinantes. Se eu tenho uma urina concentrada, eu estou reabsorvendo mais água ou ainda parando de reabsorver uma quantidade de soluto. E isso vai acontecer se eu tiver o quê? Né? Se eu tiver uma osmolaridade aumentada. Ou eu posso ter uma urina diluída, e essa urina diluída vai ser resultado de uma menor reabsorção de água ou uma reabsorção de soluto maior. E isso acontece o quê? Né? Se eu tenho uma urina diluída. Isso daí aconteceu diante de uma osmolaridade lá que foi reduzida. E essa osmolaridade reduzida ou aumentada, ela está relacionada não só com o volume do líquido no nosso corpo, mas também com o soluto, né? Presença de soluto e íons, relacionado principalmente com cloreto de sódio. Então, a osmolaridade, ela também vai estar relacionada aqui com o aumento da sede do indivíduo. Se eu tenho aumento da osmolaridade, eu também tenho aqui um aumento da sede do indivíduo. Se eu tenho uma baixa da osmolaridade, o que vai ativar? Vai ativar um aumento pelo apetite de sal, para que eu tenha a ingestão de soluto e assim eu consiga aumentar lá a minha osmolaridade. Então, a gente tem duas linhas de defesa para manter a nossa osmolaridade estável, que é, né, os nossos centros lá superiores relacionados à sede e ao apetite por sal, e ao nosso néfron, que está relacionado com a capacidade aumentada, né? Aumentar, na verdade, a sua capacidade de reabsorver mais água e soluto, tá? Então, eu espero que vocês tenham sido aí contemplados em relação a esses tópicos que o Guyton traz no seu capítulo 28, relacionado aí com como né, quais são os mecanismos que tem lá nos nossos rins que são capazes de influenciar numa excreção de uma urina diluída ou concentrada e também como que a osmolaridade e a concentração de sódio está relacionada aí com esses dois processos de uma urina diluída e